Então, boa noite. A gente começou agora a nossa reunião, que é o Círculo de Aprendizado do Bem-Estar. Sejam todos bem-vindos. O nosso objetivo principal aqui é nós aprendermos a cultivar o bem-estar, com a ajuda da natureza, das boas companhias e de recompensas estimulantes. Nós sabemos muito bem que, se nós estivermos cercados de boas companhias, de amizades legais e um bom convívio, isso interfere muito no nosso bem-estar. Nós também sabemos que a natureza também, com a proximidade da natureza, isso também interfere muito no nosso bem-estar. Mas é importante para o nosso psicológico, para a nossa também sentir a recompensa daquilo que nós fazemos. Foi feita uma pesquisa com mais de 6.000 pessoas no mundo todo, perguntando se as pessoas se sentiam realizadas com aquilo que elas faziam. E 75% disse que não, que elas faziam, que trabalhavam por necessidade, e não se sentiam recompensadas nem reconhecidas com aquilo que elas faziam. Mas essa questão de falta de reconhecimento, ela não está só relacionada com as pessoas que são empregadas. Ela está relacionada também com os locais onde nós compramos produtos. Quanto tempo faz que você compra no mesmo supermercado? Quanto tempo faz que você vai na mesma academia? Quanto tempo faz que você vai na mesma loja de roupas? E você é tratada, você é reconhecida ou recompensado por aquilo que você é, por aquilo que você faz? Existe uma troca? Existe uma recompensa com relação a isso? Então, assim, é sobre essas questões que nós vamos falar, sobre como nós podemos cultivar o nosso bem-estar. Então, o nosso bem-estar ele está muito relacionado ao nosso estilo de vida. A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós encaramos as coisas. Você deve conhecer pessoas que têm tudo para se sentirem bem, mas não se sentem. E tem outras que têm pouco e, ao mesmo tempo, conseguem se sentir bem. Tem gente até que usa aquele ditado, né? Tem gente que tira leite de pedra. A situação pode não estar boa, mas ele arruma uma forma de extrair o melhor. Tem um outro ditado que eu gosto também, que diz assim: do limão faça uma limonada. Né? Então, também tem pessoas que têm essa capacidade, essa criatividade de encontrar alternativas, encontrar formas de se sentir bem com aquilo que ela tem. E lógico que uma maneira bem interessante disso acontecer é quando a gente está junto. Um levanta o outro, não é todos os dias que nós estamos bem. Então, a nossa proposta, eu gosto de dizer o seguinte: nós propomos uma jornada, uma ida do remediador do mal-estar para o cultivador do bem-estar. O que é o remediador do mal-estar? Aquele que sente uma dor, vai atrás de um remédio e remedia. Isso quer o remédio físico como remédio emocional. Você vai remediando a sua vida. E da mesma forma, nós devemos pensar com relação ao bem-estar. Devemos cultivar o bem-estar. Essas pessoas que vocês estão vendo aí na tela do computador são os 7 sócios da doTERRA. Eu fico assim pensando, eu até fiz uma pesquisa, porque eu trabalho com a área de desenvolvimento de negócios, de empresas, já há mais de 30 anos. E há pouco tempo, assim, de 2 anos para cá, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de empreendedorismo individual. Mas eu trabalhava a nível corporativo. E eu fiz uma pesquisa, eu não encontrei nenhuma empresa no mundo na casa de bilhões de dólares, a doTERRA está chegando próximo de 3 bilhões de dólares, onde tem 7 sócios. Não são 7 irmãos, são 7 sócios. Então, se tem alguém, se tem um grupo que sabe trabalhar de forma colaborativa, até você fala assim, puxa, se eu tivesse mais... Não sei se você já parou para pensar nisso, mas você fala assim, se eu tivesse mais colaboração, eu poderia fazer muito mais. Então, trabalhar de forma colaborativa é uma ciência.
E esse pessoal sabe trabalhar de forma colaborativa e nós temos muito que aprender com eles. Uma coisa assim importante nós entendermos é a palavra doTERRA. doTERRA não é uma palavra que deveria de ser da Terra. Não é uma palavra inventada. A palavra doTERRA é uma palavra de origem latina que tem como significado presentear, ou seja, presente compartilhado. Tem aquele presente que é chamado presente de grego, que é aquilo que você dá, mas não é aquilo que você usaria. Sabe, você pode até dar alguma coisa, você pode até dar uma coisa que você não gosta, mas compartilhar, você compartilha aquilo que você faz parte, você está junto. Né? Dar uma esmola, dar uma comida para a pessoa que vem na porta da tua casa é uma coisa. Trazer essa pessoa para compartilhar a mesa com você é outra coisa. Então, doTERRA significa presente compartilhado ou compartilhável. E esse O, ali vocês estão vendo que é um O, ele representa o dom que a terra tem e o dom que as pessoas têm. Esse dom que a terra tem é aquilo que nós plantamos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E com as pessoas também. Da maneira como nós tratamos as pessoas, aquilo volta para nós. Então, as duas coisas no universo, no mundo, que tem essa característica, são as pessoas e a terra, que tem esse dom de dar, receber, ida e volta, o círculo. E aquele chapeuzinho em cima significa o quanto você está cuidando desse círculo. O quanto você cuida desse círculo. Como é que você tem cuidado das coisas que você tem plantado? Como é que você tem cuidado da maneira como você tem tratado as pessoas? É da maneira como você gostaria de ser tratada? Então, é esse... muito mais do que venda de um produto, a doTERRA ela vende uma ideia, um programa de melhoria do bem-estar. Bom, precisa ensinar, é uma faculdade, é uma universidade, precisa ensinar como extrair. A grande dificuldade é como nós podemos extrair o melhor da natureza. Até 2008, que foi quando a doTERRA foi fundada, os óleos essenciais eram considerados puros quando eles passavam por um único teste. Então, a doTERRA ela desenvolveu uma tecnologia que, além de o óleo ser puro, eles precisavam também identificar se o óleo tinha potência. E isso, baseado nessa tecnologia, eles conseguiram identificar em cada lugar do mundo aonde estava o óleo essencial mais puro e potente. Então, a tecnologia chamada CPTG. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos do que é uma tecnologia CPTG, mas eu posso dizer para você que é muito difícil conseguir esse teste. Em 12 anos, nenhuma outra empresa conseguiu o mesmo certificado. Bom, como tirar, então, o melhor da natureza através dos óleos essenciais? Através da tecnologia CPTG. E como que nós podemos extrair o melhor das pessoas? Através de um programa de recompensa. Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa, já tentou mudar o teu regime alimentar, já tentou tomar mais água, já tentou fazer exercício e parou? Faltou o incentivo certo, faltou a forma de você ser incentivado, faltou um PIC, que a gente chama Programa de Incentivo Comportamental. Bom, o que são óleos essenciais? São a essência da planta, né? Que é extraída de forma por destilagem ou prensagem, que já é utilizada há muito tempo. A pureza dos óleos essenciais são importantes, mas se um óleo essencial não for cultivado no lugar certo, na hora certa, extraído da maneira correta, ele não vai ter potência. O que um óleo essencial ele tem? Um óleo CPTG. Nós temos um óleo sintético,
que é basicamente o cheiro, que é aquele óleo que tem bastante cheiro, o objetivo é ter cheiro. Nós temos um óleo puro, que é um óleo extraído da natureza, e é puro. E nós temos um óleo CPTG, que une pureza e potência. O que um óleo CPTG pode fazer? Ele, em 20 segundos, ele chega ao sistema límbico. Em 2 minutos, ele chega na corrente sanguínea. E em 22 minutos, em todas as células do corpo. São algumas características. Como eu disse, a gente vai falar assim algumas coisas. Bom, então, aqui nós temos em todos os lugares do mundo, são mais de 140 fontes em 45 países diferentes, onde a doTERRA identificou os óleos essenciais mais puros e potentes. Eu gosto de dar o exemplo do orégano. Você pode plantar um orégano na tua casa, a doTERRA poderia ter uma fazenda de orégano, mas ela traz o orégano da Turquia. Esse orégano, ele sai da Turquia, vai para os Estados Unidos, passa nos laboratórios dos Estados Unidos para ver o grau de pureza e potência e depois ele chega para nós. Por quê? Imagina quanto isso sai mais caro. Mas depois, o resultado é um resultado totalmente diferente. Bom, a doTERRA, ela, além de ter uma tecnologia capaz de identificar pureza e potência, ela não se satisfez com isso. Ela chegou à conclusão de que se ela tivesse empregados nas suas fazendas, ela não iria conseguir o comprometimento e a parceria com o homem rural. Então, ela não tem uma fazenda hoje e nem tem empregados, ela tem parceiros. E aí o que acontece? Essa é do lado direito, a Emily Wright, do meu lado direito, talvez o lado esquerdo de vocês. É uma das fundadoras daquelas 7 pessoas que vocês viram no início. E do outro lado é uma camponesa. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu resolvi colocar nessa apresentação, porque para mim foi muito impactante. Eu pensei assim, no dia que eu vi essa foto, numa apresentação que foi lá em Florianópolis, estava um dos fundadores da empresa lá, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas são gratas pela minha existência? Quantas pessoas são gratas pela minha existência? E eu fiquei pensando, eu poderia fazer mais. Não há nada mais recompensador do que você ter uma pessoa grata por aquilo que você fez por ela. Lógico, você vai falar assim, mas tem muitas pessoas que são ingratas. Nós jogamos a semente. Algumas vão dar frutos, outras não. Mas aquelas que dão em abundância. E as que não dão, a gente não deve ficar olhando para onde não dá. A gente olha para onde dá. Bom, você está cuidando dessas áreas da sua vida? Ou você está remediando essas áreas? Quando alguma dessas áreas dá uma dor, você cuida. Quando não dói, você não cuida. Você, então, é uma remediadora. Doeu? Ok. Porque é uma falsa ideia de que o inverso de bem-estar é mal-estar. Eu não estou sentindo nada, está tudo bem. Nem sempre. Nós temos que cuidar, é aquilo que nós plantamos. Então, essas são algumas das principais áreas e que eu acho que a gente deve fazer uma reflexão se nós estamos cuidando ou não. E nós temos, então, os 12 ingredientes do bem-estar. Ok? Que nós vamos mostrar como usar, enfim, tá? Nós vamos abrir um espaço, porque eu já estou até com a boca seca de falar, e eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. E eu queria, assim, as pessoas que já tiveram alguma experiência com os óleos essenciais, que elas pudessem falar. Como foi? Pense o seguinte, vocês estão aqui entre amigos. E agora é a hora da gente ouvir. Darcio, Oi.
Eu posso pedir para a Samila falar, ela tem uma história legal e ela tem bebê pequeno, ela precisa sair daqui um pouquinho, então eu queria que ela falasse primeiro, pode ser, Samila? Pode sim. Que bom! Então conte para nós sobre você e os olhos. A nossa querida Samila é de Joinville. Então, boa noite para vocês. A minha experiência com óleo essencial é porque eu tenho um filho prematuro e então eu sempre tive muito cuidado com tudo dele, né? E aí, quando ele tinha ali, eu acho que 6, 7 meses, ele sempre foi muito agitadinho. E aí, essa minha amiga, nunca gostei muito de remédios. Então, ele tinha uma noite de sono muito agitada. E eu acreditava que, por conta da prematuridade, ele também era um pouquinho atrasado em algumas coisas. E uma vez, conversando com uma amiga, ela me falou da Doterra e tal. E aí eu topei e resolvi me cadastrar para experimentar o efeito dos óleos por ser natural. E aí aí eu comecei a usar, e uma vez conversando com a Nice, ela me falou, eu falei, Nice, ele não tem um sono muito bom, a gente acorda muito à noite. Ela falou, Samila, você usa o frankincense, o lavanda, ela me explicou direitinho. Gente, foi sensacional. No primeiro dia, eu levantei para ver se o meu filho estava bem, porque ele dormiu simplesmente a noite inteira. A noite inteira. Isso é o lavanda com frankincense. E depois, eu acredito que pelo frankincense, que ela me explicou um pouco do frankincense e tal, depois ele ficou uma criança assim que ele desenvolveu voando. Ele não engatinhava, ele tinha muito medo de engatinhar, ele ficava ali de 4, mas ele tinha medo de ir, sabe? Depois que eu comecei a usar, ele se aventurou. Nossa! Então ele começou a engatinhar e aí logo começou a ficar balbuciando as coisinhas. Hoje em dia, não parei de usar, cada gota vale ouro do frankincense, né? Então, até hoje, eu uso uma gotinha com ele do frankincense. Mas, quando ele fez 1 aninho, a pediatra pediu para eu levar ele na neurologista, por ele ser prematuro, para ver se ele tinha alguma coisa e tal. Quando eu fui na neurologista, ela falou, mãe, eu vou avaliar ele conforme a idade corrigida, enfim. Fez todas as avaliações. Quando terminou a avaliação, ela falou assim, mãe, vou te dizer uma coisa, eu estava avaliando ele conforme a idade corrigida, mas eu te asseguro, tranquilamente, que ele está muito além da idade dele. E aí eu fui indicando, e as minhas amigas foram, inclusive, se cadastrando e começando a usar também, e amaram. Então, até hoje, elas usam, Samila, mas eu tô com isso. Recorro na Nice. Nice, e aí, a gente faz como? Tá sempre me ajudando. Mas todas elas têm bebês pequenos, então, para elas, assim, a minha vivência serviu muito e ajudou muito a elas também. Então, para mim, foi fantástico. E hoje eu trabalho com a área de beleza e uso nas minhas clientes também e só recebo elogios. Só recebo elogios com a finalização dos meus trabalhos com os óleos essenciais com elas. Mas com o meu filho foi assim maravilhoso. E Samira, não largo nunca mais. explica melhor como é que você usa ali. Você falou que é uma gota que você usa, mas como que você usa? Explica melhor. Ó, o lavanda, eu coloco uma gotinha, coloco o óleo carreador e faço massagenzinha no pezinho dele. Sim. Aí, com a questão da pandemia, eu tô colocando também o On Guard com o Breathe, junto com o óleo carreador, e eu faço uma massagenzinha na coluna dele e no peitinho, que também ajudou. Ele, graças a Deus, até hoje, nunca teve nada, 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 nada.
E na moleirinha dele, eu usava a gotinha do frankincense, quando ele era Moleira. menorzinho. Uhum. Isso, aqui na cabecinha dele. Sim, aham. E aí ajudou muito, 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 muito. Existe comprovação que o óleo de frankincense ele penetra, né, na massa encefálica, e o que você está falando comprova, né, na prática, essa afirmação. E eu fico imaginando, né, a satisfação de quem alcançou você. Tem certas pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Por mais que eu jamais iria conseguir alcançar a Samila, mas é uma corrente. Um alcança o outro, que alcança o outro, né? Você veja o caso aqui do Ronald, ele chegou, ele não sabia nem muito bem quem é que tinha convidado, mas ele chegou. Então, são coisas que é o destino que mostra, né? Que as coisas acontecem de forma natural. Né? É Agradeço verdade. muito a tua. E na semana que vem, se você puder voltar para continuar mais histórias, volte aqui, Volto, pode será muito, deixar. muito bom, tá bom? Obrigado pela tua presença. Obrigada, gente. Boa noite. Desculpa sair antes, tá? Não, tudo Obrigada, bem. viu, meu amor? Deus te abençoe. Fica com Deus. Beijo grande. Amém. Você também. Tchau. Tchau. Muito bem. Tem mais alguma? Quem vai ser o próximo? Oi, não sei se está dando para ouvir. Estou ouvindo, estou ouvindo. Aqui, Oi, então. É Rita? É Rita? Isso, Rita. Tá. Eu sou aqui de Curitiba e quem me apresentou os óleos essenciais foi a Nice. Eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Uhum. E é muito interessante porque à medida que a gente vai ouvindo, ele vai ficando tão familiar e eu faço pilates e esses dias tinha uma moça do lado falando a respeito de que ela estava dormindo mal e tal, e só de ouvir ela falar, aí eu falei, nossa, tu já experimentou o óleo de lavanda? Então eu pensei assim, poxa, eu estou já fazendo a propaganda para ela do óleo de lavanda, porque eu ouvi falar que era bom, eu não experimentei ainda, mas eu sei que é bom. Então é bem como tu falou, eu acho que é assim, aquela corrente, né? Realmente um vai passando para o outro, e quando é uma coisa boa, tu tem aquele desejo de compartilhar. É bem o nome do Terra, né? Que é o presentear, eu acho que é bem isso mesmo. E a minha experiência foi na questão de menopausa, né? Nesse período de entrar na menopausa e tal. Aí eu conversei com a Nice e ela fez um blend de óleos. É blend, né, Nice? Eu não estou falando errado aqui. Não, tá certo. Ela fez um blend e aí eu tenho usado esse blend, tem sido muito bom. Depois, mais tarde, eu comprei o Smart Sassy também, que é um óleo muito, muito legal de usar, e eu gosto de usar ele pela manhã, porque eu acho que ele traz uma motivação, assim, né, para o dia, eu acho, assim, o aroma dele é muito gostoso. E uma das experiências que eu queria compartilhar é a respeito do Brett, acho que é Brett. E o Brett é o seguinte, eu tenho bronquite, então, com essa questão toda de pandemia, isso tudo sempre deixa a gente muito mais aflito, assim, né? E quando a Anice me falou do Brett, eu comecei a usar da seguinte maneira: eu coloco uma gotinha dele na máscara. Então, e eu já me acostumei tanto com aquele perfume dele, que é tão gostoso, que eu não consigo mais colocar máscara sem usar. E quando eu uso ele com a máscara, nossa, a máscara em si já é ruim de usar, né? A gente se sente sufocado. Mas ele traz um bem-estar tão grande que é gostoso, sabe? É como se parece que tu está sem a máscara, de tão bom que ele é, o benefício dele. Então, tem sido uma experiência bem jóia, assim, usar o blend que a Anice preparou para a menopausa e o Brett também na máscara. Então, essa tem sido a minha experiência e eu quero continuar experimentando outros e outros óleos, mas tem sido muito bom. Oi, Rita. Oi, Nice. Oh, querido, obrigada pelo depoimento. Gente, olha que bênção de depoimento, show de bola. Obrigada, Rita, obrigada pelo teu carinho. Nice, você
Conduz aí os depoimentos. Eu vou ficar vendo você agora, você e os teus convidados, tá bom? Não. A Filomena está aí também, não está? A Filomena também tem algo para contar para nós sobre o Zengeste. Ah, é? Estou sim, estou aqui. Então tá bom. Você quer que eu fale agora? Claro, Filomena, por favor. Então tá. Então, eu tenho um testemunho de uso de muitos óleos, mas eu escolhi o Zengeste porque eu tinha muita dificuldade com o meu intestino, e a única coisa que realmente veio a regularizar, levou um tempo, porque no começo eu usava só o blend, e para mim só funcionou com ele puro, gente. Eu uso o blend agora, mas eu uso de manhã uma gota pura e à noite uma gota pura. Durante o dia, se eu como alguma coisa, eu uso o blend só. Mas tem sido assim maravilhoso, não só para mim, como para minha família. Um dia meu filho mais velho ficou 2 semanas mal, e do estômago, e mal-humorado, e muito mal. E por causa da pandemia, ele não conseguia nem ir no médico, e ele é diabético. E eu dizia, vem aqui, que você vai melhorar, vai experimentar os óleos. Ele já usava, já tinha dado presente, algumas coisas para ele, e ele usava na gaveta, sabe? Ele punha dentro da gaveta e não usava. E eu cobrava dele, disse, eu tenho. E eu pensava, já acabou. E ele disse, não, está cheio. Então, ficou bem comprovado que ele não usava os óleos que eu dei para ele. E ele acabou vindo aqui, passando mal. A fisionomia dele estava transtornada, muito indisposto ele estava. E eu dei 2 gotinhas do Zengeste para ele, puro, dentro de uma cápsula, e fiz ele tomar. Olha, foi a olhos vistos. Em meia hora, o semblante dele era outro. Ele estava aliviado, e ele disse, mãe, passou tudo. Eu estou melhor. Mas não era só a sensação que ela estava sentindo, né? Era a fisionomia dele, transparecia esse bem-estar, né? E desde então ele não parou mais de usar o Zengeste. Ele usa, e usa como preventivo, não usa mais. Aí ele passou a acreditar nos olhos, né? E outra, a minha netinha, ela tem 19 anos, está esperando bebê, e ela tinha muita azia. Ela faz uso de alguns óleos que eu fiz blends para ela, né? E depois tive o cuidado, por causa da gravidez agora, de ver quais que ela podia usar ou não. E ela sentia muita azia. E eu dei o Zengeste para ela, e ela não tem mais azia. Então, o meu testemunho hoje era justamente do Zengeste, sobre o bem que faz. E a minha diarista também, ela estava se queixando de mal-estar, de sempre estufada, sempre com muito desconforto, né, estomacal, né? E ela tem um filho que tem problema, tem alguma doença, e tem algum problema intestinal. E eu já tinha dado um blend para ela, Zengeste. Eu não sei como que ela usa no filho, mas até então acho que ela não acreditava muito. E um dia, faz umas 2 semanas, ela estava se sentindo mal e dizendo, eu estou muito estufada, eu estou com mal-estar. Daí eu disse, bom, eu já te dei a solução, por que você não usa? Só que ela não tinha aqui, ela tinha em casa, eu disse assim, eu vou te dar do meu, e fiz ela tomar. E ela quis, né? E eu dei para ela, e ela passou todo o mal-estar dela. Isso foi numa segunda-feira que ela vem aqui. Na terça-feira ela foi numa outra cliente dela, né? E de repente essa cliente dela liga para mim, que queria saber o que eu dei para ela.
que ela tinha sarado do estômago, que ela estava passando bem, e não só isso, eu tinha dado para ela também um blend de Serenity, né? Porque para ela dormir, porque ela também estava muito ansiosa, né? E eu sei que ela fez uma propaganda que a patroa dela queria saber como é que ela adquire, como é que ela pode usar, e já consultou para o marido dela. Eu sei que os que ela tinha, ela fez o marido da patroa usar, e ele queria mais, antes dela sair usou mais do Sirene, porque ele está com um problema muito grande de ansiedade, né? E então, por causa do Zengest, gente, o Zengest é maravilhoso, traz realmente um alívio muito grande. E ela só pôde comprovar isso quando ela precisou usar, né? Porque até então ela não estava acreditando muito. Realmente a pessoa precisa querer experimentar, né? Mudou a cabeça dela. Ela não está mais aquela cética, já está até fazendo propaganda para outras pessoas e passando o que ela tem nas outras pessoas. Eu achei isso maravilhoso. É esse o meu testemunho de hoje, queridas. Obrigada, Filomena. E eu gosto dessa frase quando você diz ela era cética, porque tem muita gente que não acredita, e a graça dos olhos é que não precisa acreditar, mas precisa usar, porque se usar, precisa usar. Ter efeito. Muito bacana. Bom. E uma coisa interessante também na questão do Zengest, que eu acho assim fantástica, como eu trabalho na parte comportamental, da mesma maneira que ele ajuda na digestão, ele ajuda nos processos digestivos, enfim, na parte emocional também ele ajuda quando você precisa digerir, sabe aquele problema que está engasgado, aquela situação que está engasgada na garganta e que você não consegue engolir certas coisas, o Zengest também ajuda. Então, é muito impressionante essa parte, a ligação entre a parte emocional e a parte física. A gente tem aprendido muito sobre isso. Essa ligação também com a função que tem na natureza, né? Essa é uma questão importante também, que depois até nós podemos falar um pouco sobre isso. A mesma função que o óleo essencial ajuda uma planta, ele também pode nos ajudar pela nossa biocompatibilidade. Um dos depoimentos que eu quero dar é que os óleos essenciais, graças a Deus, eu consigo equilibrar a minha enxaqueca. Então, eu já não tenho mais crise. Quando eu sinto que vai começar a me dar aquela dorzinha de cabeça, eu já uso na testa e nas têmporas o hortelã-pimenta. Se eu sinto que é uma dor de cabeça assim, mais insistente, então eu misturo o hortelã-pimenta com o lavanda, ou com o Deep Blue, ou com o frankincense. E em resumo da ópera, eu tinha dores de cabeça, enxaqueca daquelas de náusea, às vezes eu vomitava, às vezes eu desmaiava, às vezes eu tinha diarreia, era um horror. E eu, há quase 2 anos, não tenho mais essas crises. Então, isso para mim é maravilhoso. E as minhas insônias também, que foram embora por conta do Serenity, do Vetiver, do Balance, que são óleos que eu uso e me fazem assim, uau, relaxar e dormir mesmo. Muito bom, muito bom. E quando eu conheci a Nice, eu não sei quanto tempo faz, eu acho que faz o quê? Quanto tempo faz, Nice, que a gente... A gente se conheceu em maio de 2019. 2019. A Nice, ela falava umas 5 palavras e tossia. Ela falava e tossia. Nem 5, né, Darcy? E eu falei assim, nossa, Nice, quando você está com... Não, olha, faz tempo que eu estou com isso. Lembra, Arlete? Lembra disso daí, Arlete? Então, Arlete que tratou. E foi assim, né? Não foi? Foi sim. Fala, como não foi? Foi sim. Fala...
Foi a minha primeira experiência com os olhos, na verdade, foi essa crise de tosse seguida, na verdade, seguida não, junto com a minha sinusite. Foi através da sinusite com a tosse que eu conheci os olhos com Arlete. Com Arlete, exatamente. Então, eu vi que a Dislene levantou o dedo ali. Será que foi impressão minha que você estava querendo falar, Dislene? Não, é porque eu já ia dizer, olha, uma enxaqueca. Senhora enxaqueca sou eu, sofro desse mal. Meu Deus. É? É. Então. Sofro desse mal. Mas aqui tem solução. Sim. E você sabe que é uma coisa interessante que, assim, quando a gente tem uma dificuldade ou um problema, a gente aponta esse problema. Depois que a gente não tem mais, graças a Deus, a gente acaba esquecendo. Quando ela me falou isso, e aí que eu fui lembrar, é mesmo, eu tenho um caso com o DDR Prime, não tinha lembrado disso. E aí, inclusive, eu até separei duas fotos de um exame que eu fiz, né, Marilene? A Marilene, não, ela que me falou assim, então você fala do DDR. Aí eu fiquei, o que eu vou falar? Aí que eu fui lembrar que eu, né? Eu falei, a gente acaba esquecendo, são tantas coisas, são tantas, né, que a gente acaba meio que esquecendo. Graças a Deus, né? Que são coisas boas que acontecem, experiências boas que a gente tem em relação aos olhos. Nice, quando que nós fomos na convenção em São Paulo? 2019? 19. Outubro de 2019. Outubro de 2019. Conseguem ver? Estão vendo? Estou vendo. Isso aqui é um cisto mamário. Uhum. Tá? Isso é um cisto mamário, ali, ó, em 2018. Então, assim, fazer acompanhamento e mamografia a cada 6 meses, porque eu tinha vários cistos desse, e esse é muito grande, realmente, ele não tá aumentado, não, tá? Na foto do exame, ele é grande mesmo. E, assim, aumentava, diminuía, e muita dor, muita dor. Isso foi em 2018 que eu fiz esse exame e sempre indo no médico e sempre fazendo acompanhamento, tá? Lembrando que é um cisto benigno, mas de qualquer forma estava sempre fazendo acompanhamento com o médico. Tá, agora vamos ver como que eu consigo a outra foto do outro exame. Peraí. Esse é o de 2020, olha a diferença daquele tamanho que era, tá? Então, assim, o tamanho da foto é a mesma coisa do exame, então, para a gente ter ideia da proporção, né? Em 2019, nós fomos lá na convenção em São Paulo e o Dr. Hill estava falando do DDR Prime, que inclusive foi o lançamento do DDR aqui no Brasil, né? E aí ele comentou que o DDR ele reprograma, né? Ele faz uma reprogramação genética, né? Então, se você tiver algum DNA que está desprogramado, que está errado e tal, ele vai reprogramar. E no caso de células com má formação, ele promove a apoptose da célula, que é a célula se destruir, se autodestruir. E eu estava, na época, estava bem grande ainda, né? Mesmo tenha sido um exame que eu tinha feito há um tempo atrás, mas estava bem grande e muito dolorida as minhas mamas, porque eu tinha vários desses, né? E aí eu comecei a usar o DDR, e foi muito legal, porque eu comecei a usar, conforme ele indicou, 2 gotas na cápsula de manhã e à noite. Todo dia de manhã e à noite eu tomava 2 gotinhas. Agora eu já tomo ele puro na língua, eu só pingo embaixo da língua e tá tudo certo, já não me incomoda mais aquele... Porque ele é bem forte, né? Por causa do não é o orégano, é o forte. tomilho. E aí eu tomei por 1 mês, certinho. E aí foi interessante que nós tivemos uma reunião, né, da equipe Dádiva lá na casa da Filomena, e aí eu fui compartilhar, né, que eu tava tomando, eu comecei a usar e tal, e tomei, e aí elas me perguntaram, e aí, melhorou? Sabe quando você nem lembrava daquilo, assim? Aí eu coloquei a mão na mão e eu falei, gente, eu não sinto mais nada. E realmente, porque pelo tamanho, vocês imaginam a dor que era aquilo, né? A sensação é que você tem um bicho ali dentro futucando e não melhorava. Então, assim, e depois disso, aí eu usei por 1 mês e meus problemas acabaram, assim. Nunca mais tive, nunca mais voltou a inchar como inchava.
e as dores que eu tinha meio sequencial, né? Porque todo mês você tem esse inchaço, essa retenção de líquido nas mamas. Nunca mais eu tive. Você continua Então, assim, usando todo dia? não uso mais. Não usa Não, mais. se, por exemplo, eu volto eu tô com dor novamente, estou sentindo, né? Porque a gente sente o inchaço. Aí eu volto a usar. Mas depois dessa vez que eu usei, que praticamente sumiu, eu tive mais um caso depois, e desde então, assim, nós já estamos em março de 2021, né? Esse exame é de fevereiro de 2020. Então, depois disso, graças a Deus, não tive mais. Então, realmente, assim, é assustador. Assim, você vai usando e depois, de repente, você fala, ué, mas não tenho mais o problema, né? E você tem a prova, né? E eu tenho a prova, tá? Inclusive, eu tinha compartilhado uma vez no grupo, lembra, Darcy? Eu falei, aí me falaram, você já tem um exame novo. Inclusive, na primeira imagem, eu tinha a ressonância, que aí aparecia muito maior, assim, em proporção, a imagem era bem feia. E aí eu ainda tinha comentado, eu falei, eu preciso fazer de novo o exame para ver, mas agora eu já tenho o exame comprovando que realmente o cisto, assim, diminuiu muito, 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 muito. Nossa, mas que experiência, né? E outra coisa, por exemplo, a questão do Zengest, né? A gente fala da questão do intestino e tudo, mas muitas pessoas que têm depressão tá mais ligado ao mau funcionamento do intestino. Sim, né? a serotonina é no intestino. Isso, exatamente. Então, por isso que a medicina chinesa fala, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, né, eu sempre falo assim, as pessoas quando às vezes, a pessoa está com depressão, tá? Como funciona o intestino, né? São perguntas que eu sempre faço. Primeiro, você dorme bem? Né? Porque se você não dorme bem, o teu organismo não funciona direito. Segundo, seu intestino funciona bem? Né? Normalmente um dos dois não funciona. Dos dois você tem alguma coisa errada. E o Zengest nessa situação resolve super bem. Exatamente. E o fígado também. Também. Né? Agora, Arlete, você não pode fugir da resposta. Não lembro, Darcio. Me ajuda a lembrar. Nós vamos ajudar a Dislene sobre a enxaqueca dela. É o frankincense. Lembra que você ia levar... Verdade. Lembrei. Então, lembrei. Porque assim, a gente viaja, a gente sempre leva os olhos, né? Sempre leva. E o meu marido tem um amigo dele que ele tem um zumbido no ouvido, muito, muito latente. E aí nós íamos jantar na casa deles, nós estávamos viajando, nós fomos visitá-los, e eu levei o frankincense na bolsa. Porque eu falei, vou testar especificamente por causa do zumbido. E aí, chegando lá, eu pinguei na cabeça dele, para ele perceber, não sei o que e tal. E a esposa estava junto e ela claro, todo mundo pergunta, o que é isso, né? E aí eu pinguei na mão dela, mandei ela inalar e cheirar. Mas assim, sem, e ela não tinha comentado nada que estava com dor, não tinha comentado nada a respeito de enxaqueca, nada disso. E aí ela só pingou, inalou e tal. Aí, passado algum tempo, né? Até porque o marido dela é bem cético em relação a essas coisas. Até dei um blend para o sono para ele. Eu sei que ele usou o vidro todinho. Ele não acredita, mas ele usou, né? E aí ela me falou, ela falou, você não acredita. Quando vocês chegaram, eu estava com uma dor de cabeça, daquelas que eu tava, sabe, quando você tá recebendo as pessoas, mas você fala, vai embora logo, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando de dor. E ela falou, eu só inalei. Depois que eu inalei, acabou a dor. Acabou. Então, assim, é isso que eu tô falando, a gente acaba, são tantas coisas que a gente acaba não lembrando, né? E realmente, para ela, ela falou, ficou impressionada. Ela falou, eu só cheirei e a minha dor passou no mesmo instante, assim, muito rápido. Tá. Só o frankincense pingou na mão, inalou, e claro que né, aí na mão já foi para essa corrente sanguínea e já fez a função que precisava ali, né? Realmente não lembrava mesmo. Você viu que ela lembrou, Dislene? Você viu que ela lembrou? Ela teve um pouco de dificuldade, mas ela lembrou. Dislene, Muito obrigada. Você tem o frankincense? Você tem o frankincense aí?
meu amigo, eu ainda não tenho. Como eu falei para a Tati, eu estou entrando nesse mundo dos olhos e quero saber como começar, porque agora é tanta coisa, é tanta necessidade, para que eu possa qual eu vou comprar primeiro, porque eu falei até para a Tati, Tati, o que é que eu faço? Me ajuda. Você sabe que o mais... Eu tenho que começar comigo. Então, Gislene, o mais interessante é que, assim, às vezes, você não precisa especificamente de um óleo. Eu acho que o mais fantástico é isso, porque às vezes para uma pessoa um resolve, para outra vai resolver. E no frigir dos ovos, todos os óleos vão agir no teu organismo de acordo com o que o teu organismo precisar. Isso que é mais fantástico, né? Às vezes você tá, tô com mal-estar, tô com enjoo, não sei o quê, vou cheirar um lavanda, vou pegar um lavanda. Mas não tem nada a ver. Mas ainda assim, ele vai facilitar para o teu organismo buscar o equilíbrio de acordo com o que ele precisar. Né? Então, isso que é muito legal, né? Então, não é uma coisa, um quadradinho, entendi. Não, cada pessoa é uma pessoa. Verdade. E cada um vai funcionar de uma forma. É realmente surpreendente a forma como eles agem no nosso organismo. É muito, muito legal. Eu falei a semana passada, né? E falei com a Nícia durante essa semana que, para mim, foi muito especial ter conhecido os óleos essenciais, porque me tiraram de um processo de sofrimento assim que eu estava lutando, contra o qual eu estava lutando há 2 anos. Eu conheci os óleos através da Nice e foi numa situação onde eu estava praticamente travada por conta de uma fibromialgia que eu já vinha apresentando há 4 anos, e ela viu o meu processo de sofrimento e falou para mim assim, Tati, tem alguma coisa acontecendo com você? Eu falei, sim, eu estou dura, não consigo piscar, meu ouvido, minha orelha dói. E ela falou assim, olha, eu tenho um óleo, eu posso te fazer uma massagem? Você aceita? Eu falei, com certeza. E foi como ter tirado com a mão, né? E isso para mim foi muito especial e ficou gravado no meu coração. E agora, recentemente, aconteceu da mesma forma, no mesmo jeitinho. Eu falei assim, como Deus é bom, né? E era a Nice que estava lá, e ela novamente, né, me ofereceu o óleo antes mesmo de fazer qualquer tipo de apresentação, de propaganda. Ela me convenceu com a efetividade do óleo. E quando eu recebi a segunda vez, eu me encantei, então aí eu quis mais, eu quis me aprofundar mais, e eu percebo que eu estava num processo muito difícil de falta de sono, falta de um sono profundo, de um descanso durante a noite. Fazia algum tempo que eu estava tentando parar com uma medicação e eu não conseguia. E com essa última atuação dos olhos, eu olhei para essa situação e pensei, meu Deus, isso é maravilhoso, então eu quero mais. E eu falei para ela, né, do motivo porque eu estava sentindo todas aquelas dores e tudo. E ela me apresentou, ela fez para mim um blend, trouxe à minha casa e eu fiquei assim encantada, porque eu parei de tomar os remédios que eu já estava tentando há muito tempo e eu pude dormir o sono do justo, sabe? Foi uma coisa incrível para mim, porque há mais de 2 anos eu não conseguia dormir. Foi, assim, fantástico, né? Eu até brinco com ela, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, que essa bruxaria funciona, né? E a gente sabe que é ciência, né? Que é dedicação, né? Que é uma qualidade, assim, sem fim. E depois desse episódio, depois desses blends, eu pedi todos os óleos, né? Ela me apresentou, falou, Tati, já que você quer conhecer tudo, me apresentou e eu fiquei apaixonada. E eu posso dizer para vocês que hoje eu uso para tudo. E eu até brinquei esses dias atrás, né? Que eu andava meio sem informação, mas ainda assim eu fui ousando, eu fui experimentando, eu fui misturando. Liguei para ela um dia brincando, falei, Nice, será que... Eu tô achando que eu tomei uma coisa que eu não podia ter tomado, mas eu bebi. E assim, foi muito gostoso, né? Então, assim, e os meus aqui em casa aderiram,
de uma maneira muito legal, porque eles sentiram a eficácia do óleo, né? A minha pequena está vai completar 16 anos. E ela tem bastante espinha, então, assim, eu ainda não consegui fazer os blends por falta de material, né? Tô aguardando um momento para conseguir adquirir um óleo vegetal que seja adequado, mas eu tenho passado no rostinho dela, a melaleuca, são efeitos, assim, incríveis. Ela estava, como ela disse, ela estava com um vulcão no rosto e, de repente, no dia seguinte havia secado. Então, assim, tem sido surpreendente para nós. E tem sido muito gratificante, sabe? Gosto de estar aqui, lamento não poder estar o tempo todo, né? Porque, de fato, eu tive que deixar a minha aula, que é uma aula obrigatória, né? Mas eu queria estar aqui e eu queria poder compartilhar de todo esse conhecimento, que é algo que me deixa com o coração ardendo. Amo os óleos essenciais. Conversei com o Darcio esses dias e a princípio, eu quero usar para toda a minha família, sabe? Quero resolver todas as dores que eu entendo que estão ao meu alcance com o mínimo de conhecimento que eu tenho. Porque essa é a verdade, né? Eu ainda tenho pouco conhecimento, quero adquirir mais conhecimento, mas com esse pouco eu já estou, assim, extasiada. Muito, muito mesmo. Eu agradeço imensamente por isso, de verdade. A Nícia é uma pessoa incrível, amo você de paixão, você sabe. Agradeço por você ter acreditado, né, que, de fato, isso faz diferença na vida das pessoas. Porque ela não quis me vender um produto, ela quis sanar a minha dor. E ela conseguiu. Isso é incrível. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo. Eu agradeço, obrigada de carinho por todo esse seu depoimento, porque isso enche o coração da gente de... Cara, não tem coisa melhor na vida do que você ouvir que a pessoa... Olha, esse sorriso no rosto responde tudo, eu não preciso dizer mais nada. Isso é a gratificação da gente. Muito obrigada por você ter aceitado, de coração. Deus te abençoe. Com você sempre. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém, amém, a nós todos. Nice, eu que agradeço. Valeu, obrigado, hein? Nice, tchau. Tem mais alguém que você planejou aí ou não? Não, de testemunho foi só. O restante é convidado mesmo, que veio para ouvir. Então, tá bom. O nosso plano é nós não passarmos de 1 hora, né? Mas a gente tem passado de 1 hora sempre, né? Então, eu vou concluir por aqui, tá? Teria mais algumas coisas que nós iríamos falar, mas eu não vou, porque vou deixar para a semana que vem. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, lembra que nós falamos sobre como extrair o melhor das plantas e como extrair o melhor das pessoas? Que depois você pode falar com a pessoa que te convidou, ou pode até me procurar, e nós vamos falar sobre, se você tiver interesse em adquirir o produto com 25% de desconto e também aprender como ganhar produtos de graça dentro do programa de recompensa, conforme você vai usando, você vai ganhando produtos. Afinal, a empresa não poderia ter o nome de presente do Terra e não dar presentes. Então, ela tem que ser coerente com relação a isso. Então, se você quiser saber como ganhar presentes, produtos, procure a pessoa que te convidou, né? E aí nós podemos falar mais sobre isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês já devem ter percebido que o objetivo é ser bem informal, a gente brinca, a gente, né? Não é aquela coisa até combinada, a gente pegou a Arlete de improviso, ela tinha lá as fotos, ela compartilhou, eu não esperava, eu não tinha visto ainda as fotos, ela já tinha contado a história, então foi muito, muito bom, né? E assim, cada semana vamos convidar novas pessoas e esse espírito de equipe, de compartilhamento, de vamos juntos, vamos aprender juntos, vamos trabalhar de forma colaborativa. Isso para mim é a parte mais legal. É trabalhar, fazer junto. É como que a gente pode construir algo junto.
como nós podemos transformar na vida das pessoas juntos, né? Obrigado mais uma vez, e aí até a semana que vem, tá bom?